Voltamos com o Jogo do Poder. Hoje recebendo os deputados Otávio Leite, do PSDB, e Luiz Sérgio, do PT. O presidente do Congresso disse que a casa se apequena diante do Supremo, com essa intromissão indevida do ministro Luiz Fux, numa questão regimental, interna corporis do Congresso. Muito bem. Vocês concordam com isso? Na verdade, a casa não se apequena, porque, por exemplo, não vota os novos critérios do Fundo de Participação dos Estados, que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, deveria ser estabelecido neste ano, e a casa absolutamente deixa isso de lado, deixando essa questão, postergando uma questão de importância extrema para os Estados, que poderia também ser um elemento de convencimento para se chegar ao entendimento. Ou seja, essas questões, sim, que fazem o Congresso se apequenar. Por exemplo, o Congresso não se manifestou na questão das células-tronco. Na verdade, o Supremo deliberou sobre isso. Avançou sobre a competência do Congresso. Na questão da união homoafetiva, o Congresso também não analisou esse problema, e o Supremo, então, para não deixar um vácuo na sociedade brasileira em torno desse assunto, avançou e legislou, ou seja, o Congresso não faz o que é de sua competência, e isso, na verdade, faz com que o Supremo avance nesses temas, porque é uma exigência na sociedade brasileira. Olha só, eu sou daqueles que considera a decisão do ministro Fux muito importante, talvez histórica, para o funcionamento do parlamento brasileiro, que tem incumbência maior de elaborar leis. Só que o processo não é simples. O projeto é votado, vai à presidência, ela veta. Se ela veta, a palavra final, se aquele texto vira lei ou não, não é do Executivo, é do Legislativo. Desde o ano 2000, várias matérias que foram vetadas não foram finalizadas a sua votação, que o Congresso deixou na gaveta. Um absurdo isso. Nós já nos insurgimos várias vezes. Essa medida que se alcançou agora no Supremo, por diversas ocasiões se tentou, e através de mandado de segurança, finalmente o Supremo decidiu, porque é uma insegurança jurídica que é gerada com isso, é uma imperfeição do processo legislativo, e o parlamento se apequena assim quando deixa de dar a última palavra sobre algo que se deve ser lei ou não. Então, tem 3.000 vetos para votar, tem que colocar para votar, nem que tenhamos que virar à noite, trabalhar dias seguidos, fim de semana, para que a normalidade do processo legislativo, que está na Constituição, o artigo 66 da Constituição, seja resgatada. Isso é fundamental. Então, a decisão do ministro Fux, independentemente de favorecer ou não o Rio de Janeiro, ela foi, do ponto de vista institucional e jurídico, histórico para o Brasil. Eu acho importantíssima, e nós não podemos fugir à nossa responsabilidade. Deputado Luiz Sérgio, quer dizer, qual é o caminho que nós vamos trilhar agora, o Rio de Janeiro? Na verdade, qual é a próxima etapa desse round? Na verdade, em fevereiro teremos análise do veto individualmente, chegaremos aí conseguiremos analisar esse veto que enfim, está nessa escala de 3.000 em último lugar? Então, os que estão reclamando da ação que a bancada do Rio tomou indo ao Supremo, pode se preparar, porque perdendo, nós vamos recorrer ao Supremo novamente. Porque, ao nosso entender, os contratos vigentes precisam ser mantidos. Juridicamente é um ato perfeito. Não se pode buscar retroagidos. O que a bancada do Rio espera é que nós possamos encontrar um caminho de repactuação deste item royalties do petróleo daqui para frente. Mas o já licitado, o já contratado, ao nosso entender, um direito que o Rio não pode abrir mão. O já contratado só se resolve se alguém abrir mão. Os estados e municípios produtores não vão abrir mão. O único que pode abrir mão e resolver essa questão é o governo federal, é a União. 24 bilhões de royalties por ano, 12 bilhões fica com a União. Vou dar só um exemplo, na participação especial, que é o grosso, 50% fica com a União, 40% com os estados produtores, 10% com os municípios. Então, por que a União não abre mão disso de uma vez por todas? Abre mão de 4 bilhões, 5 bilhões por ano, está resolvido. Agora, outros ingredientes podem ser trazidos a essa mesa de discussão. O problema da alíquota única do ICMS, tinha mais o que fazer, talvez tivesse o que fazer, abrindo mão um pouquinho de uma parcela do que compete ao governo federal nessa questão dos royalties, porque isso iria satisfazer os estados não produtores e resolveria esse imbróglio. Quando
quando a lei foi votada no Congresso e ela vetou, o veto foi uma ação que beneficiou o Rio de Janeiro. Quando o Congresso decide que vai derrubar o veto, em relação a este ato de derrubada do veto, evidentemente que ali não cabia nenhuma ação política dela enquanto presidenta da República. Agora, numa reabertura de debate do tema, evidentemente que o governo federal vai ser chamado a negociar esse tema. Qual é a solução para isso? A solução vai ser, inevitavelmente, um julgamento do mérito no Supremo dessa questão? Quer dizer, não temos outro caminho, é isso mesmo? Porque o entendimento cá para nós... Eu prefiro acreditar... Eu não acredito mais nele. Infelizmente, eu, como espectador desse processo, à distância, estou vendo que esse entendimento não surge. Porque cada vez mais a questão está acirrada, os ânimos estão acirrados cada vez mais. Esse caminho está traçado. Esse veto, uma vez colocado em votação, nós não ganhamos, nós perdemos o veto. Sim. É preciso ser E aí a próxima etapa é recorrer ao Supremo. Aí vai se judicializar a questão. Nesse percurso, que nós temos aí uns 2 meses por aí, ora, é preciso que a política entre protagonizando uma saída, se dialogue. Aqui se falou, vamos colocar outros itens nessa discussão, nessa cesta de receita. Está todo mundo atrás de mais receita. Quem é o primo rico nessa história é a União, não os estados nem os municípios, que hoje vivem uma circunstância, uma situação digna de fazer inveja aos tempos da ditadura do Pires na mão, perambulando atrás de dinheiro em Brasília. Essa questão da análise do Fundo de Participação dos Estados seria importante que o Congresso analisasse e votasse, porque caso fosse alterado, e isso também poderia de alguma maneira trazer alguma compensação ao Rio, porque o Rio também recebe muito pouco em relação aos outros estados. O estado que mais recebe é o Maranhão, estado do presidente do Senado, portanto ele não quer botar em votação, não quer alterar. Mas aí, nesse caso específico, há uma exigência do próprio Supremo para que o Congresso decida. Mas a despeito da exigência, o Congresso não decidiu. O prazo era final de 2012. O Congresso ignorou. Temos aí mais uma questão explosiva em relação ao tema de distribuição de recursos. Porque tudo isso poderia, de alguma maneira, compor um entendimento que essas questões paralelas fossem abordadas em conjunto. É que, pegando um exemplo muito menor, mas distribuição de recursos é sempre problemático, né? Todos nós conhecemos uma família que, na hora de distribuir herança, são muito poucos aqueles que conseguem pactuar. A grande maioria acaba numa discussão jurídica, é o que nós estamos assistindo. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.